Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Olá, senhoras e senhores, começando mais um estudo de caso aqui, dentro desse nosso universo Academia do Farmacêutico, e hoje eu tenho o prazer, a honra, a alegria, a felicidade de receber, senhoras e senhores, rufem os tambores, Lívia Rocha, uma farmacêutica mega querida, um presente que a vida trouxe pra gente, que me deu esse presente. Então, Lívia, seja muito bem-vinda. Eu até antes de começar a gravar te perguntei, mas a gente ainda não gravou isso, é possível que tenha acontecido, a gente gravou já tanta coisa, mas não tinha gravado mesmo não. Então chegou o dia, não é? Eu sou fã de carteirinha, sou tão fã que até virei sócio dela. Tem vai uma solução aí para o mundo da farmácia juntos, que é o Portal Way. Estou muito feliz a gente gravar aqui esse estudo de caso, fazer esse podcast, tá bom? Seja muito bem-vinda e se apresenta aí para a turma. Quem é Lívia Rocha? De onde surgiu Lívia Rocha? Onde você nasceu? Onde é que você está hoje? E já emenda, Lívia, em como é que você chegou no mundo da farmácia, né? Seja bem-vinda. Obrigada, que delícia estar aqui hoje no Globo Repórter, né? Na história. Uma jornada aí. Estou muito feliz, de verdade, de poder estar aqui, né? Se eu imaginasse isso há 4 anos, 5 anos atrás, jamais imaginava, mas eu fui construindo essa história. Enfim, estou aqui hoje para poder contar um pedacinho e poder compartilhar. A minha história com a farmácia, eu falo assim, não é nada romântica. Eu fiz farmácia por acidente, porque eu queria morar fora, entendeu? Eu queria sair de casa e assinei lá. Você morava onde? Na época que você foi. Em Alfenas. Você Em tá. Alfenas. Não, você fez E farmácia no Fenas. farmácia em Alfenas, Mas você, família, não sei o que, morava onde? em Divinópolis, Bom. interior de Minas. Isso. E eu formei no terceiro ano muito nova, com 16 anos, fui fazer cursinho 1 ano e meio, e aí minha mãe me deu um ultimato, né? Então, agora não tem mais cursinho, você vai fazer, tem uma faculdade próxima, tinha uma faculdade próxima lá. Eu falei assim, agora eu vou ter que passar, porque eu não quero estudar aqui perto, eu quero sair de casa, eu quero estudar fora, eu queria ter muita essa experiência, e marquei lá, vi lá, vestibular para farmácia. Eu achei interessante. Olhei naquele guia, né, de profissões, falei, salário, acho que atende. Não sabia nem o que era aquilo, acho que atende. Marquei, fiz e passei. Lembro que na época eu passei até bem, assim, eram 50 vagas, passei em 20º, foi ótimo. Fui e falei, e agora? Enfim, tive a sorte de me adaptar muito bem ao curso, de gostar, de né, concluir ali, mas sempre à medida que o tempo ia passando, eu falava, gente, o que eu vou fazer? Porque a minha turma foi, na época, na faculdade, eu estudei na Universidade Federal de Alfenas, era a terceira turma generalista, então tinha 1 ano e meio que a farmácia tinha virado generalista, porque antes tinha aquele esquema especialista, né? Você formava para indústria ou para análises clínicas. E, enfim, eu ia vendo ali as matérias, teve essa questão do ser generalista, mas as matérias eram as mesmas, sabe? Só o formato do curso que mudou, porque era muito recente.
E eu me identificava com algumas coisas, mas ainda não tinha, sabe, aquele ponto assim. Tinham poucas matérias voltada para o varejo, assim, atendimento, essas coisas, era muito mais voltado para a área acadêmica, ou para a indústria, ou para análises clínicas, e foi aqueles 5 anos que eu falava assim, o que que eu vou fazer? E agora? Né? Eu vim parar aqui, agora eu preciso fazer alguma coisa. E, enfim, saí da faculdade, fui fazer né, quando eu terminei, a única coisa que eu tinha certeza é que eu não queria análises clínicas. Falei, qualquer outra coisa menos isso, é um passo, né? Você saber o que que você não quer. É bom saber o que não quer também, né? Às vezes É bom saber o que não quer. já escapa de E alguma. também era muito claro, né? Graças a Deus que eu não fui. Eu lembro de fazer uma prova de hemato. Eu olhei assim no microscópio, era aquela prova. Você olhava, tinha que anotar o nome. Eu anotei o nome, a professora falou: o que que você colocou aí? O que que você colocou? Eu falei: não é isso, não? Não, ele chamou umas 3 pessoas. Eu falei: olha aqui, o que que ela enxergou aqui? Eu falei: acho que não é para mim mesmo. É melhor não, vamos partir para outro campo, né? Mais seguro. Uhum. Enfim. Falei, vou fazer então estágio, o último período da faculdade era estágio, vamos para a indústria então, porque eu não quero emendar isso aqui com o mestrado agora não. Fui para a indústria, entrei para dentro de um laboratório de desenvolvimento de produtos. Falei, ixi, não sei se é isso ainda não. Aí acabei, falei, saí, não fiquei no estágio, até ser efetivada, mas não quis. Aí vou fazer mestrado. Aí comecei a estudar para fazer mestrado. Fiz todo o projeto, na época era na área de saúde pública, fiz todo o projeto, tudo. Fiz a prova, aí eu não passei por conta de meio ponto. Falei, agora também não vai dar certo. O que que a gente vai fazer? Vamos procurar um emprego, né? Até a gente estudar, porque no meio do ano de novo tinha outra prova, mas eu já tinha formada. Minha mãe também foi, me deu outro ultimato. Falei, filha, tem que trabalhar, né? Tá na hora? Tá na hora de resolver sua vida. E aí eu caí na farmácia, que era onde tinha mais vagas. Entrei dentro da farmácia, assim, para cobrir férias, numa grande rede. E ali dentro, a primeira impressão é o que que eu vim fazer aqui, porque eu não sabia, assim, para que que seria uma dipirona, no caso. Eu não tinha a menor ideia, não sabia. Enfim, foi. Mas o fato de estar numa grande rede também foi uma grande escola para mim, porque aí eu fui formada ali desde o início, né? Então, eu aprendi muita coisa e aos poucos eu fui me apaixonando ali por aquele mundo, gostando. É engraçado estar dentro da farmácia porque era um misto de sensação entre gostar e odiar ao mesmo tempo. Porque eu gostava, só que eu também não podia falar muito que eu gostava, porque as pessoas que estavam perto de mim, entendeu? Era só assim, porque é escravo, porque não sei o quê. Eu falei, gente, mas aí eu concordava com elas por fora, mas por dentro eu acho que eu me encontrei aqui um pouco. E logo que eu entrei, Tem poucos meses depois. Hã? um momento que eu falava que eu gostava demais também, né? A gente tem umas coisas super em comum, assim. E aí teve uma moça que chegou assim, me fala a verdade aqui. Você é dono de alguma coisa dessa farmácia? Você tem algumas ações? Qual que é a sua, sabe? Ela estranhou tanto que ela. Mas não foi brincando, não. Ela deu uma enquadrada mesmo, porque eu falava tão bem, eu gostava e não sei o que e tal. Bom, esse cara não deve regular bem das ideias, né? Não, e tinha um negócio assim, eu gostava ali do balcão para frente, eu gostava muito da área de vendas, eu gostava de estar ali na frente. E eu nunca fui boa na parte burocrática, nessa parte de conferência, eu nunca, enfim, não é uma habilidade minha, sabe? Que precisava prestar atenção aos detalhes, do ficar sentado, do ficar concentrado. Eu gostava da movimentação. E eu era uma exceção, entende? Então eu adorava. Mas eu tinha que falar que eu não gostava. Porque, né, o farmacêutico não podia vender e eu não podia estar ali. Eu era uma recém-formada. Então, assim, eu não convivia, da minha turma de farmacêuticos que eu convivi, 90% foi para a área acadêmica, para a indústria, para análises clínicas. E tinha um certo preconceito, né? Você vai para a farmácia porque é uma falta de opção, porque não sobrou nada para você. O que era meio discrepante, porque era onde tinha mais vagas e era como se não tivesse sobrado nada. Enfim, então era esse misto de coisas na cabeça, também muito imatura na época, mas aí eu fui seguindo o barco. Meses depois que eu entrei na farmácia, eu engravidei, né? Eu entrei grávida, no caso. Eu entrei grávida, eu entrei na farmácia em dezembro, e a minha filha nasceu em agosto. Olha.
Mas você nem sabia, né? assim, foi aquele momento. Não, não sabia que eu estava grávida, e aí acabou o contrato de experiência, fui efetivada, enfim. Nesse limbo aí faltavam uns 10 dias aí, né? Burocracias, mas enfim, fui efetivada, comecei a trabalhar. Inclusive, quando eu fui efetivada, eu trabalhei de madrugada, então eu pegava de 11 da noite até às 7 da manhã. Madrugada. Trabalhei de madrugada. Enfim, e aí foi aquele momento que você precisava cair, né, em mim. Eu ia fazer prova de mestrado no meio do ano, mas também eu estava grávida, então assim, muda, né, o que a gente precisa fazer. Então, falei, agora é família, agora eu preciso encarar isso aqui e vamos fazer o que precisa fazer. E continuei na farmácia. E continuei até 2022, foi 2021, efetivamente, eu saí para apostar no, né, no que eu faço hoje, no que eu exerço profissionalmente hoje. Mas, enfim, essa foi a minha história com a É farmácia. legal, é legal a gente Hã? aprender aqui, né, que pô, nessa jornada, senhoras e senhores, hoje a Lívia, ela é mentora de donos de farmácias de ponta a ponta no país todo, né, Lívia? E muito direcionada, né, muito dedicada a fazer a farmácia funcionar bem, né? Então, a trazer liquidez para a farmácia, cuidar da equipe, a fazer uma farmácia de fato ter êxito. A gente tem no Brasil, enquanto a gente grava aqui, esses números são muito loucos, mas o último número oficial que eu vi, a gente tem no Brasil coisa de 120 mil farmácias, CNPJs abertos, mais coisa cerca de 96 mil farmácias faturando, 96 mil farmácias que venderam nos últimos 3 meses. Então a gente tem mais ou menos aí uns 20 e poucos mil CNPJs de farmácia, que talvez sejam farmácias que já pararam ou que estão começando, enfim, é um universo muito grande. Eu posso estar enganado, mas o Brasil, se não for o que tem maior número de farmácia, é um dos maiores, levando em consideração os Estados Unidos, que tem uma população maior do que a nossa, né? Território também é maior, mas a população também é maior. Tem menos farmácias nos Estados Unidos que no Brasil, curiosamente, né? Tem muito mais rede lá do que aqui, mas o Brasil acaba tendo muita farmácia. Então, para que a gente consiga se destacar, ter êxito, a Lívia faz um trabalho lindíssimo. Agora, uma coisa é a gente olhar hoje, pegar a janelinha, hoje, né, Lívia? Hoje está assim, que maravilha, incrível e tal. Mas a gente quer saber também das peripécias, mas eu te interrompi, desculpa. Ixi, isso aí é o que mais tem. O caminho nunca é linear, né? Para chegar, eu falo assim, eu passei pela farmácia, entrei na farmácia em 2010, saí em 2021. Então, foram muitas descobertas pessoais e profissionais, muita quebra de crença, né? Então, eu vinha com uma referência do que era o farmacêutico, do que me falaram, do que eu construí na faculdade, de onde ele deveria estar, e depois eu entrei para a farmácia e eu começo a enxergar outra coisa, né? Num ambiente onde me podava muito para o que eu tinha habilidade de fazer, quero lidar ali com as pessoas, quero lidar com a venda. Então foi um período de descoberta. E aí uma coisa interessante, como eu sempre gostei muito dessa parte de vendas, eu acabava me destacando. Então eu entrava numa farmácia e aí não, passava um tempo, quer assumir a gerência? Falei, vamos lá. Assumi a primeira. Não foi tão legal assim, não tinha experiência nenhuma, mas passou. Fui para outra farmácia, falei, não quero nunca mais assumir isso, eu quero ser farmacêutico, me deixa ser farmacêutico, entendeu? Eu quero ser responsável, quero cuidar das receitas, porque é isso que o farmacêutico faz. Me falaram que era isso. Fui. Aí passou um mês, não, você vai assumir a gerência. Falei, não, lá vem de novo. Só que aí, quando eu falo gerência, foi praticamente assumir a propriedade. Porque os donos não eram da cidade, entregaram tudo em mim. Entregaram conta bancária, entregaram tudo. Compras, eu não sei que loucura que foi aquela, entendeu? É a chave, senha. Ó, Vai, querida, se vira, entendeu? Supervisiono compra, supervisiono financeiro, conversa com essa equipe, eu pagava, eu recebia, eu administrava aquilo ali sem experiência nenhuma, obviamente foi uma tragédia na época, não deu certo, mas foi bom também para eu aprender. Eu falo que eu aprendi muita coisa, assim, sabe, na marra, então eu estudei muita coisa, mas não deu tempo. Em um ano a farmácia fechou
Olha que legal. E aí eu falei, eu não sirvo para isso. Não, vamos, deixa eu ser farmacêutica, deixa eu ir de novo. Fui para outra farmácia, mesma história. Tempinho no balcão, porque existe muito uma coisa assim: quando a pessoa se destaca nas vendas, todo mundo acha que essa pessoa vai ser o melhor gerente daquele lugar. E acontecia muito isso. Eu acabava me destacando e eles enxergavam esse potencial. Aí, quando eu assumi essa terceira, eu falei assim: não, então tem alguma coisa aqui acontecendo que, né, eu devo ter. Eles estão enxergando alguma coisa em mim que eu não estou enxergando. Então, deixa eu fazer isso aqui direito. Aí eu comecei a aprofundar um pouco, a aceitar um pouco que eu poderia assumir esse papel, porque era um conflito na minha cabeça de que eu não poderia assumir esse papel. Mas eu fui tomando posse daquilo e entendendo que nada mais justo do que uma farmacêutica assumir a gerência de negócio, já que eu tinha a parte ética da profissão e que com isso eu poderia, né, alinhar isso com as vendas e fazer um negócio sustentável que crescesse sem passar, né, por cima da saúde ali do paciente. Então eu conseguiria fazer isso. E aí eu fui. Então que você vai um pouco sem direção, porque eu não tinha muita referência. Então, quando você não tem referência, é um pouco mais difícil, porque você vai, quando você tem uma referência, você vai moldando, né? Eu não tinha uma referência. E as referências que eu tinha de farmacêuticos naquela época que assumiu essa posição, estava todo mundo muito estressado. Então, eu comecei a ficar estressado também. Que é ruim, enfim, você vai repetindo esses padrões. E aí as coisas foram acontecendo, chegou no momento que, né, eu consegui resultados, consegui evoluir bastante, as coisas evoluíram, mas eu estava num momento muito estressante e eu falei, eu não quero fazer isso mais, eu vou largar a farmácia, entendeu? Não tô afim, tô estressada, brilhante ideia, acordei e falei, eu vou fazer o quê? Nutrição, óbvio. Tava na minha cara, eu nunca vi, né? Vou fazer nutrição. Fiz um vestibular para nutrição, passei. Eu tinha um plano perfeito na minha cabeça. Eu estava 3 anos sem tirar férias. Falei, vou passar. Vou tirar férias em fevereiro, que era a previsão. A faculdade começa em março. Eu não volto de férias e eu vou ser feliz. Você é uma nutricionista feliz. Tá tudo certo. Isso foi final de 2019. Vocês estão entendendo onde que eu vou chegar, né? Não, de 2019, teu plano perfeito, fiz nutrição, passei, tava tudo para começar, ia pegar minhas férias. Só que aconteceu nesse tempo, a farmácia ali que eu cuidava, né, que eu gerenciava, que era praticamente minha, ele me entregou também nas mãos. A esposa dele ia ganhar neném, final de fevereiro. Ele falou assim: então, sabe aquelas férias? Não vou poder te dar em fevereiro. Porque a fulana vai ganhar neném, eu vou precisar estar lá com ela e não tem ninguém para assumir esse lugar seu. Uhum. Então tá, não tem problema não. Nem contei que eu ia sair. Vou conciliar aqui um mês, tá tudo certo. A ideia era sair de férias no dia 20 de março de 2020. Uhum. 18 de março de 2020, Pandemia, lockdown, boom, fecha tudo. fecha tudo. O mundo fechou, a Fecha farmácia não, tudo, né? Mas o mundo fechou. menos a farmácia, né? Fecha tudo menos a farmácia. O meu antigo patrão com um recém-nascido em casa. Então ele não podia ir para a farmácia. As minhas férias, que era para eu assumir de novo, não podia sair de férias. E do dia para a noite fez um boom, pá. A gente fazia cerca de 100 entregas, passaram para 400 entregas. Uma equipe de 11 pessoas que a galera estava desesperada, porque ninguém sabia muito né, o que que era, o que estava acontecendo. Então, o pessoal tinha medo, tinha gente que morava, que tinha pais mais velhos, por exemplo. Então, eu tinha que lidar com aquele emocional daquele time inteiro. E falei assim, agora eu não vai ter jeito, eu não vou, como é que eu vou sair desse barco aqui? Então, faculdade fechou. Aí a faculdade fechou, não podia fazer, né? Então vamos assumir esse barco aqui. E é isso, eu lembro assim, de atender o WhatsApp da cãibra no braço, sabe? De tanta demanda que tinha. Então, eu cheguei a trabalhar 14, 16 horas, porque eu pegava direto, funcionário que não ia, né? Equipe reduzida, aquelas coisas. Eu peguei aquele BO, falei, vambora, vamos, seja o que Deus quiser, vamos fazer. E aí tem uma característica minha que é essa, né? Se eu né, me predispor ali a fazer alguma coisa, eu vou fazer da melhor maneira. Então, eu aceitei o desafio e fui. Até que chegou o início de abril, aí ele falou assim, não, vai tirar férias. Realmente estava muito estressante o ambiente, ele voltou para a farmácia, tirei férias em abril. Falei, agora eu não volto mais. Deus me livre.
né, a pandemia vai passar em maio, por exemplo, tudo já vai abrir, não é mesmo? Vai tudo voltar ao normal, e aí a A gente faculdade não vai sabia, a voltar. gente não tinha ideia Era bem isso. Segundo semestre vai voltar ao normal e é isso. E eu vou tirar esses, né? A partir de maio e junho, vou tirar de férias, vou descansar e em agosto eu começo a faculdade. Era esse o meu plano. Só que não foi bem assim. E aí, num belo dia, não, eu fazia parte do grupo de gerentes, eu estava de férias, a gente não podia sair nem para tomar um café, então ficou eu, meu marido e minha filha de férias, todos dentro de casa, trancados. Não estava podendo nem conversar mais, não tinha mais assunto. E aí, mandaram o link de uma live de a alguém. dita live aí. Meu chefe mandou, né? Porque tinha outros farmacêuticos e mandou assim: assiste essa live aí, que vai ser interessante. Tô fazendo nada mesmo, deixa eu assistir. Era desse rapaz aqui. Que aí foi que a minha história começou a mudar. E eu comecei a enxergar que eu poderia fazer outras coisas. Porque antes, como eu falei, eu não enxergava outro, ou estar em outro lugar, porque a referência que eu não tinha referências de outros lugares. Uhum. E aí eu, né, fiz a live, logo depois no final da live, você falou que abriu o programa de mentoria, liguei, aí, né, a gente conversou e eu decidi fazer, na época nem dinheiro eu tinha, mas eu fiz. E aí foi que começou a minha jornada, então eu comecei a enxergar outras referências, eu comecei a conversar com outras pessoas que acreditavam na farmácia. Eu fui Esse tempo também na pandemia foi muito importante para olhar para mim, para entender onde que eu poderia atuar, o que que eu poderia fazer, no que de fato eu era competente, no que eu gostava de fazer. E é isso me trouxe para o que eu faço hoje, que é consultoria. Então, a gente fui moldando esse negócio, coloquei ali no forno e aconteceu de eu estar aqui hoje, graças a Deus, muito feliz com o que eu faço. E eu acho que você já tinha imaginado em algum momento, tipo, ser uma consultora? Já tinha passado esse. Você lembra disso? Então, antes de fazer faculdade, aí você vai relembrando de algumas coisas. Esse fato de dar consultoria era algo que estava na minha cabeça, mas eu nunca tinha conseguido ligar a consultoria com a farmácia, Uhum. entende? Então eu falava assim, eu achava legal, bonito, sabe o termo, consultoria, o que que é isso? Mas enfim, eu achava que era algo mais né, administrativo, algo assim, era aquela imagem que era pintada na minha cabeça. Uhum. E eu nunca tinha conseguido ligar as duas coisas. E depois isso foi se desenhando. E eu falei, cara, eu posso fazer isso, sabe? Então, eu tenho esse olhar, eu passei por essa experiência, eu fiz isso aqui já. Eu já fiz, deu errado, depois eu fiz, deu certo, depois eu fiz, construí, estudei, melhorei e aconteceu. Então, eu fui mudando esse olhar, mas principalmente porque depois que eu fui pegando referências. Porque é muita insegurança, né? Você faz as coisas muito no escuro. Pronto, na minha jornada, pelo menos de gerência, eu não tive muito suporte. Então, me colocavam na gerência e falavam assim: vai lá e faz. Mas faz o quê? De que maneira? Como que faz isso? Entende? Então, eu construí toda essa metodologia, que era uma coisa que eu também não enxergava, só praticamente sozinha, porque eu estava ali. Uhum. Eu não ia tendo muita validação, eu só tive a sorte de contar, né? A sorte de contar com pessoas, com patrões no meio do caminho que me davam essa liberdade de fazer, de arriscar. E eu já tenho um perfil de arriscar, então aí a coisa foi meio que se moldando dessa maneira. E Lívia, Mas, enfim, sabe é, uma coisa que eu hum, queria que você trouxesse aqui pra gente, que eu sei, né? Mas agora é hora da gente, se você quiser tornar público, se você também não quiser, ninguém fica sabendo, é só você falar, não, não vamos um falar. livro aberto, né? Não foi combinado, viu, gente? O negócio não é combinado. O negócio bom é quando ele surge e acontece. Eu lembro, assim, das lives, a gente realmente estava em casa e tal, eu fazia live segunda e quinta. Segunda era no Instagram e quinta no YouTube. A que você assistiu foi no YouTube. É YouTube. E isso inclusive durou de 2020 até acho que 2023 e tal. O que que é interessante? São sementes que a gente planta. Igual a gente aqui agora, né, gravando. Puxa, a gente não sabe onde vai chegar e eu convido todo mundo que está ouvindo a gente a gravar alguma coisa de vídeo, de áudio, de texto, enfim. Cada um tem um formato, mas levar sua mensagem para o mundo, isso é super legal. Só que tem um detalhe.
teve o lance assim da live, depois a gente começa a mentoria, aí a gente foi ficando cada vez mais unido, mais junto, e teve um dado momento que você recebeu um chamado de um negócio de um concurso que você tinha feito, sei lá quando, e você foi aprovada num concurso público, mas era uma época que eu acho que você estava abrindo sua empresa, seu CNPJ, mas não lembro ainda se estava na farmácia. Conta pra gente que ideia foi de fazer concurso. Essa é a primeira coisa, né? Em que, Você entendeu o tanto que eu era perdida, entendeu? que ideia é, vou fazer concurso público e conta pra gente. O que deu isso aí? Num desses momentos onde, né, eu achava que eu não cabia dentro da farmácia e que, né, não era aquele mundo que eu queria viver, eu decidi sair. Então foi quando eu saí da primeira farmácia que eu trabalhei, eu fiquei 3 anos ali naquela grande rede. Eu estava com uma filha pequena, enfim. Falei, decidi aquele momento de sair, falei, não vou voltar para a farmácia, porque eu não quero ser escrava deste emprego. Enfim, saí, falei, vou fazer concurso. Então, eu saí de lá em outubro, e eu fiquei outubro, novembro, dezembro, estudando para concurso, prestei concurso em janeiro. Enfim, passei nesse concurso, isso foi. Demorou entre fazer e passar. Demorou. Olha, eu saí em 2000, entrei lá saí em 2013, passei no concurso em 2014. Só que demorou chamar. Passei em quinto lugar, demorou Você chamar esse passou em Eu passei em 2014. 2014. Foi. 2014 esse concurso. E, enfim, chamou o primeiro, chamou o segundo, chamou o terceiro, chamou o quarto e não chamou o quinto lugar. Mas tinham até 2 anos, né? Prorrogáveis por mais 2 para eu ser chamada, mas eu tinha vaga garantida porque eu passei dentro do número de vagas. Chamar os 4 primeiros, o quinto não. Vida que segue. Então você acaba tendo uma certa segurança, né? Uma hora vai chamar, uma Teve o hora. concurso. Aí a família comemorou, tá tudo certo, tem estabilidade para o resto da vida, tá? Parabéns. Só pode ser chamado. Enquanto isso, gente, vamos divertir, né? Vamos voltar para a Vou fazer farmácia uma hashtag estabilidade pro resto da vida. para o resto da vida. Tava Não, tudo gente, certo. O plano tava na cabeça já. isso, né? Né? 6 horas por dia, 30 horas por semana, maior, ia ganhar mais do que eu ganharia, enfim. O que eu ganhava na farmácia, estava tudo lindo. Tempo vai, falei, não estou fazendo nada mesmo, deixa eu voltar para a farmácia. Resolvi voltar para eu divertir, vou lá divertir, né? Porque eu ganho um dinheirinho até o concurso me chamar. Voltei para a farmácia, só que se passaram 2 anos, 4 anos, e esse concurso não chamou. As coisas foram se desenrolando. Não chamou, ficou perdido, até tinha esquecido disso. Entrei com uma liminar na justiça, mas justiça. Ficou por lá e eu segui minha vida também trabalhando. Falei, agora também já estou aqui dentro, vamos lá, deixa essa água correr. E as coisas aconteceram até que eu saio. Lá quando a gente começou a mentoria, né? E tem uma ferramenta mágica, gente, que é de planejamento, entendeu? Onde a gente coloca. É bom. É, excelente, inclusive, uso até hoje. E aí, Ó, onde a a gente. parte do meu aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ah, que Olha maravilha. lá, olha lá. Ainda tá aqui na minha frente. Tá aqui na minha frente. E aí, dentro disso, a gente tem que colocar uns objetivos. Eu lembro que na época, né, tinha um objetivo financeiro, e meu objetivo financeiro foi difícil olhar para aquilo ali, porque enquanto farmacêutico é difícil você acreditar que você pode ganhar, né? Tirar algo acima do piso, era a referência que eu tinha. Então, quero ganhar. Eu lembro que na época eu coloquei 6.000. Era o meu sonho, assim, objetivo. E a gente já estava trabalhando essa questão né, de ter uma empresa, de ter um produto, de fazer consultoria. E eu falei assim: eu vou sair da farmácia eu não sei se era 27 ou 29 de junho que eu coloquei na época. Acho que foi 29, porque é aniversário da minha mãe. Tinha que ser uma data marcante, né? Coloca uma data marcante que representa alguma coisa. Eu coloquei lá, 29 de junho de 2021. Coloquei. E assim, vida que segue, vamos fazer acontecer e vamos atingir os objetivos. E aí, eu comecei a dar mentorias em 2020, né? Início de 2020. Não, mentira. 2020 foi que eu estava na farmácia. 2021. Início de 2021, saída de lá 2022.
E as coisas foram acontecendo, foi ganhando uma proporção que eu não imaginava que ia ganhar, mas alunos foram chegando e eu comecei, falei, isso aqui tá dando certo. Os 6.000 já tinha passado, falei, ó, tá dando certo, tá acontecendo, entendeu? Tô gostando, tá dando certo. E aí, eis que eu, né, peço demissão, saí de férias, voltei para a farmácia e eu já não cabia, realmente ali naquele momento eu já não cabia naquele lugar, porque eu sabia que eu poderia fazer muito mais e eu decidi apostar no meu negócio. Falei, agora eu vou arriscar, agora eu vou apostar no meu negócio, eu vou sair, eu vou focar na minha empresa, eu sei que eu tenho potencial. Não sabia o que eu ia fazer no dia seguinte, mas tudo bem. O meu potencial, eu tinha, lembro, gente, na época eu tinha 6 alunos, mas aquilo ficava na minha cabeça, falei, vou fazer. Pedi demissão no dia 26 de junho de 2022. 3 dias antes da meta que eu tinha colocado. E saí. Cheguei em casa, comuniquei o Diego, meu marido. Você pediu demissão? Eu falei, pedi, porque, enfim, vou mexer, vou trabalhar no meu negócio. E outra coisa, gente, que estava no plano do sonho é que eu queria casar. Eu queria uma festa de casamento. E a festa de casamento estava em andamento. Aí ele falou assim: você tá lembrando, né? Que a gente tem uma festa de casamento para pagar. Eu falei, não, fica tranquilo. Tá tudo certo. Vai dar certo. Eu já atingi os 6.000 que eu queria, agora é só daqui para frente. Enfim, cheguei em casa, contei para ele, mas você fica com aquilo na cabeça também. No dia seguinte, eu recebi uma ligação. Lívia, e eu? Então, aqui é da Secretaria de Saúde do Estado. Estou ligando para falar que a sua vaga do concurso saiu e você tem 30 dias para tomar posse. Falei assim, Deus, você deve estar me testando, né? Eu estava super decidida. Falei, agora eu vou dar mentoria. Falei, ai meu Deus, o que que eu faço agora? Acabei de falar pro dia que eu pedi demissão. Se eu falar para ele que eu vou largar um concurso, não vai dar certo. Vou lá no lugar. Fui no lugar, cheguei lá na Secretaria de Saúde, falei, vou visitar o lugar que eu teoricamente trabalharia. Entrei numa sala, né, tinha uma pilha de papel assim, umas duas senhoras sentadas, aí me apresentei, falei que eu tinha passado no concurso. Ela, nossa, você vai adorar trabalhar aqui. Aqui a gente não faz quase nada. Ah, será que você tá no gás de trabalhar muito assim? Eu falei assim, aquela hora eu tive certeza. Eu falei, eu não vou vir pra cá. Aí saí, liguei pro Diego e falei assim, o negócio é o seguinte, fui chamada no concurso, sabe aquele concurso? Fui chamada, não vou assumir, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Você tem certeza? Eu falei, tem. Ah, então, faz o que você quiser. E assim a vida aconteceu. E eu só tinha uma opção, dar certo ou dar certo. Isso foi em junho de 2022. Eu tinha 6 alunos. Em agosto de 2022, eu já tinha 10. E aí foi, né, hoje. E aí falar que hoje, no último mês, a empresa fechou no faturamento de 94 mil é muito, muito, sabe? É muito diferente. É inimaginável. Para quem colocou 6.000 há 4 anos atrás e hoje, de olhar ali a guia do imposto também é legal. A gente está falando da 20, pô, mas bom. A gente tem um lema aqui, pessoal, de que se o imposto é devido, se ele é certinho e tal, quanto maior for a guia, melhor, né? Significa que, né, desde que seja o imposto justo e tal, aquela coisa toda, bem, bem contabilizado, correto, né? É maravilhoso pagar uma guia alta, né? Né? Então, foi essa a história. E Essa naquele momento, o concurso, acreditar tinha um momento que você tinha que tomar uma decisão, mas eu não sabia que era num período tão estreito entre a foi demissão. no dia seguinte. A vida manda testes, né? Ela testa a nossa Ah, e me clareza. testou depois também, né? Porque eu não assumi. Eu tinha 30 dias para tomar posse, não assumi. Aí, teoricamente, você perde a vaga. Uhum. Então, eu continuei trabalhando. Em final de agosto, o superintendente me ligou e falou assim: Lívia, você- né, eu sei que você já passou o prazo, mas a gente está precisando. Você tem certeza que você não quer assumir? Eu seguro as pontas aqui para você. Eu falei, não, não vou. Aí ele, você tem certeza? Eu falei, assim que acontece. E o Diego também ia ser transferido para Belo Horizonte, né? Naquela época eu morava em Divinópolis. Eu falei, não, meu marido vai ser transferido, eu não vou. E a posse era lá. Eu falei, eu não vou conseguir ficar aqui, né? A gente tem uma filha pequena. Ele falou, eu te transfiro para Belo Horizonte. Eu falei, não fala isso, não vou. Não, muito obrigada. Então, enfim. É incrível, né? É incrível esses momentos. A gente sabe da importância de saber o que quer, né? Mas a gente também sabe que nem sempre a gente sabe o que quer, nem sempre a gente enxerga. Uma frase maravilhosa que eu adoro, você sabe disso, é nós somos cegos para nós mesmos. Isso não significa que a gente é cego para tudo.
mas a gente tem pontos cegos, né? Então a gente está sujeito a pontos de falta de clareza. Só que nesse caso você já estava, você já tinha enxergado, né? Não era mais um sonho, não era uma coisa. Porque eu também acredito que o pensamento já é real, assim, sabe? Uhum. Tá. Mas eu tenho para mim que muitas pessoas, quando estão ainda no nível do pensamento, eu vou fazer tal coisa, eu vou realizar, ainda deixa o pensamento como isso não existe, é só um pensamento. Você não, você já tinha pensado, você já tinha estruturado, já tinha aberto, já tinha aluno te mandando WhatsApp comprovando e É. tal. Então, Eu- isso também ajuda, né? Pô, é isso mesmo. Ajuda. Eu acho que tem um pouco da minha personalidade do decidir, sabe, fazer, mesmo ainda sem ter muita clareza, mas deu um match muito legal entre o que eu estava fazendo. Então eu enxergava muito bem aquilo ali, onde eu iria, onde eu queria chegar, e, né, eu tinha muita determinação. A gente conta que é a parte bonita da história, entende? Mas, assim, foram muitas madrugadas chorando também, né? O que eu vou falar a hora que eu saí desse quarto aqui agora? Porque não eram todas as vendas que eu fechava. Então, eu contei de agosto, mas eu passei setembro e outubro sem fazer nada, né? Sem fechar nada, mas ainda acreditando naquilo ali. Falei, eu vou fazer isso aqui acontecer, eu vou dar um jeito de fazer isso acontecer. Então, aconteceu. Tinha um casamento, uma festa de casamento, uma demissão, que eu pedi demissão, então, assim, não tinha direitos nenhum, eu recebi nada, eu pedi demissão. Abri mão de um concurso e tinha que dar certo, era muita pressão na minha cabeça. E nós só mudamos para a capital. Então, mudamos, né, um padrão de vida, o valor, o dinheiro, né? Enfim, era outra coisa. Então, o dobro de gastos, era o dobro de gastos, mudar de cidade. Então, foi uma série de coisas. Eu falei assim, agora eu não vou desistir, agora eu vou fazer esse negócio dar certo, nem que seja na pirraça. Mas, assim, foi importante, foi uma descoberta minha, de mim mesma, do que eu era capaz, do que eu conseguia fazer. E de todos os dias acordar, sabe? Respirar fundo. Falei, hoje é um novo dia. Vai dar certo de novo. Às vezes dava, às vezes não dava, mas vai dar certo de novo. E a importância de você estar num ambiente também que te favorece a isso. Então eu comecei a me blindar dessa negatividade de outras pessoas que falavam que não dava. Então, assim, até gente da família. Eu procurava não compartilhar muito esses momentos. E aí, não, tá tudo certo, tá tudo bem, entende? Porque assim, eu não queria ouvir outra coisa, eu não queria ouvir palpite. Eu nunca dei abertura para ninguém me dar um palpite, eu não sei se fosse um palpite positivo. Mas assim, eu não queria, porque eu não queria me desconcentrar daquilo ali. Entende? Então, eu sempre, para todo mundo, estava dando muito certo. Mas era meio que uma maneira de me blindar, para eu realmente enxergar, né, me manter firme naquilo ali. Porque às vezes a gente está muito próximo de dar um passo para trás do que um passo para frente, sabe? Então você vai criando várias coisas na cabeça. Então eu me blindava muito disso. Então toda oportunidade que eu tinha de estar com pessoas que estavam no nível superior a mim, pessoas que tinham construído um negócio, pessoas que tinham construído uma empresa. Então eu chegava, eu ia, eu participava, às vezes cansada, às vezes, né? Eu falei assim, mas eu preciso estar ali. Alguma coisa eu vou tirar dali, alguma coisa eu vou trazer. Eu faço isso até hoje, inclusive, porque é uma maneira da gente respirar, sabe? É respirar. É muito complicado você dar certo, né? Assim, enfim, porque eu lembro que eu recebi muita crítica na época, e aí, família mesmo, não acho que não é nem por maldade, né? Quando eu comecei a aparecer mais no Instagram, eu lembro de uma vez eu vi o seguinte, né? Houve um comentário lá, não faz esse tipo de comentário na minha rede social, porque eu sou profissional, eu não sou blogueira. E eu entendi que aquilo era para mim. E aí, naquele momento, eu levei na brincadeira. Falei assim: pois pode comentar no meu, porque eu sou blogueira, eu sou farmacêutica, eu sou consultora, pode ficar aqui. Mas aquilo doeu, sabe? Doeu. Mas serve de combustível. E aí, 1 ano, 2 anos depois, eu criei um novo produto para contar dessa minha jornada empreendedora, de onde eu saí, o que que eu fiz, o que que eu construí, o que que eu estudei. E essa pessoa foi a primeira pessoa a comprar esse produto, porque ela queria ouvir a minha história. Entende? Então, assim, às vezes você vai receber pedrada mesmo. E tá tudo bem, eu só não queria ouvir. Então, o que eu pudesse evitar de ouvir de comentário negativo, eu evitava.
Então eu não compartilhava muita coisa. Hoje não, hoje já está mais fácil, hoje já estou mais segura, hoje eu já entendo o que que eu consigo fazer, apesar de que não é uma trajetória linear, né? Tem seus altos e baixos, tem. Eu acho que a cada degrau que você vai subindo tem os seus desafios. Hum. Então, eu estou no momento agora, eu fiz tudo isso sozinha, assim, né? Operacionalmente falando sozinha, e agora eu chego num outro momento de negócio onde eu começo a expandir isso. Então, ter você como sócio, ter parceiros, ter funcionários dentro da empresa. Então, eu vou subir num outro degrau, um outro nível de desafio também. Mas é gostoso. Eu, particularmente, gosto muito. Futuro a Deus pertence. Eu falo que eu estou consultora, mas se amanhã eu demete em outra coisa também, eu também não tenho esse medo Ah, de começar do zero também. e onde é que foi parar a nutrição? A Entrou nutrição numa foi gaveta e lá ficou? na Como que foi? nutricionista que eu vou todos os meses. Melhor não. Não sei por que que eu queria nutrição, não. Não tem explicação. Ah, Beleza, enxerguei lá um nome bonito, mas eu não sei se eu seria uma boa nutricionista, não, sabe? Não sei. maravilha. Lívia, a gente vai chegando no final e para mim já fica com gostinho de quero mais. Eu não vi o tempo passar aqui. Imagino que quem está ouvindo a gente ou assistindo também deve estar com essa sensação lá. Uma pergunta capciosa, tá bom? Hum, Que é o seguinte: quando a gente vivencia, quando a gente pega, quando a gente enxerga, quando você abre uma tela de um celular, um notebook, e você vê ali um gráfico e tal, é muito fácil acreditar. Você tem como comprovar, você tem provas, não é? Agora, se num dado momento, né, você aprende a fazer isso, você pode replicar isso várias vezes, porque você aprendeu. Então, você falou de um faturamento legal que você fez e tal, pensando num negócio onde, igual você falou, né, é muito Lívia, e ainda agora compondo cada vez mais equipe, gente e tal, mas ainda muito extraordinário. Você tem prova disso. E se amanhã você perde isso, as chances são de que você não vai demorar para reconstruir, porque você aprendeu a fazer isso. Então você pode fazer isso hoje, mês que vem, e mês que vem. A gente que não é bobo nem nada, a gente sabe da importância de estudar, de estar antenado, né? Quem está seguindo aqui, senhoras e senhores, a Lívia estuda todos os dias. A Lívia faz MBA, como sabe, é um atrás do outro. Tudo quanto é cursos, treinamentos, mentorias de qualidade que a gente tem no mercado, a gente está fazendo, não é? Então a gente sabe da importância disso. A Lívia falou importantíssima que é a questão do quem você escuta, o que você vê, não é? Se você está rodeado de pessoas que estão construindo, as chances são de que você também vai entrar nessa vibe. Então, ela é inteligentíssima nesse aspecto. Ou seja, eu sei que você sabe fazer isso tudo de novo. Mas, alguns anos atrás, você não sabia que isso era possível. Então, eu queria ancorar, talvez, numa Lívia de 2018, 2017, 2019, onde o melhor que podia acontecer na sua profissão talvez não fosse a metade do que você viveu nessa caminhada, de lá, de 2017, 18, 19 para cá. E não dá para imaginar, não tem, a gente não tem fundamento para imaginar. O que traz para mim que coisas incríveis podem acontecer de 2025 a 2030, de 2030 a 2050 e por muitos anos na sua vida, né? Agora o que eu quero te perguntar é o seguinte: quando a gente imagina que pode ser bom, o que que você, Lívia, toma como combustível para seguir na jornada? Quando você não está vendo, você está cega ainda. O que que era acordar de manhã, você já com o Diego há um tempão, ainda não tinham casado oficialmente igual vocês queriam, com a filha de vocês que é maravilhosa e tal. Então, assim, em casa eu sei o tanto de amor que você tinha, mas o que que fazia você seguir? Difícil essa pergunta, né? Mas, olha, eu não tinha clareza exatamente do que eu ia construir, mas de alguma maneira eu confiava muito no meu potencial, sabe? Então,
sabe, nesse conflito de entender quem eu era, o que que estava acontecendo, eu acho que o que fez diferença, o que me dava mais gás, eu falei, eu preciso descobrir isso em mim, sabe? Eu preciso descobrir no que eu sou boa. Então era o meu combustível. Todo mundo é bom em alguma coisa. O que eu sou? Então era eu que eu levantava todos, e até hoje é uma coisa que eu levanto, sabe? Na hora que eu abro o olho, eu falo assim, o que que eu vou ser boa hoje? O que vai acontecer hoje? Eu acho que esse é o meu maior combustível e, obviamente, a minha família, sabe? Então, eu formei uma família muito rápido, né? Enfim, casei muito rápido, engravidei muito rápido, foi tudo muito rápido. E eu olhava para minha filha, eu passei por alguns momentos difíceis familiares, onde eu olhava e falava assim, nada, sabe, eu preciso ser uma referência boa para minha filha. Eu preciso, sabe, eu quero que ela olhe para mim também e tenha orgulho. Então, ela também foi meu combustível, inclusive, até hoje. E aí, quando eu vejo, né, esses dias teve uma eleição de representante de turma na escola. E aí ela veio aqui, eu nem vi isso. Ela pegou um terninho meu, eu só vi porque a escola postou nos stories. Eu falei, minha filha, com o meu terninho, entendeu? Porque a referência que ela tem, sabe, de um bom profissional é da mãe dela de terninho, entende? Então, esse acho que é sempre o meu maior combustível e entender que eu estou construindo bons exemplos para ela, sabe? Entende? Fazendo ela entender que ela tem que colocar o foco nos melhores exemplos. Claro que, enfim, muita coisa vai acontecer. Mas acho que esse sempre foi o meu maior combustível. Eu primeiro. Talvez eu seja egoísta e fui chamada de egoísta muitas vezes, mas o combustível era descobrir no que eu era boa, no que eu sou boa, no que eu consigo contribuir. E segunda coisa é a minha família, a minha filha, a minha casa, que eu construí, que eu descobri assim rápido demais, acho que é o que mais me leva adiante. Que maravilha. Senhoras e senhores, recebemos aqui Lívia Rocha, nossa farmacêutica, gestora, mentora, consultora. E hoje, enquanto a gente grava, está em Belo Horizonte, vai saber, né? Na nossa próxima gravação, do nosso próximo podcast, que a gente pode fazer esses marcos, né, Lívia? Colocar uma data, vamos daqui 3 anos, né? Para poder emendar. O fato é o seguinte: eu tenho um orgulho danado de estar super conectado com você, de estar ombro a ombro, da gente se falar quase todos os dias. Isso é um privilégio, não é? É um presente que a vida dá. Parabéns demais pela jornada. Uma coisa interessante eu nunca sei assim no que vai dar um relacionamento, de uma amizade, que seja de uma mentoria, que seja de um curso de um final de semana, a gente nunca sabe o que vai dar. Uma live que você não vê ninguém, aquela live do Instagram solitária, né? É só você que se vê e de vez em quando alguém escreve alguma coisa, então a gente nunca sabe o que vai dar. Mas a gente faz isso com tanto amor, né, Lívia? Com tanto carinho, assim, com tanto zelo, que a vida de alguma forma ela vem trazendo pessoas de coração bom, pessoas, sabe, a voz falha, né? Mas é de pessoas com fibra, pessoas que estão construindo. Não deu tempo da gente falar aqui, gente, da atividade física da Lívia. A agenda da Lívia é uma coisa que precisa ser estudada. Essa mulher, ela tem uma rotina muito interessante do ponto de vista de disciplina e constância. Eu tenho certeza que esses dois elementos fazem muita diferença. Fica para uma próxima, mas eu quero É. deixar bem Não, claro Bel. a gratidão que eu sinto por conhecer você, por acompanhar a sua história e agora a gente poder contar isso aqui. É um grande presente, né? Então, ó, em nome de todos que estiverem assistindo, vendo, pessoal da Academia do Farmacêutico, parabéns e muito obrigado, tá bom? Eu que tenho que agradecer. O seu voto foi o primeiro voto de confiança em mim, foi a primeira ficha apostada, sabe? Então, se eu estou aqui hoje, eu tenho que ser muito grata ao que você representou na minha vida naquela época, né? O que eu construí, foi a primeira pessoa que acreditou e que falou: vai lá, menina, vai lá e faz. Volta para a farmácia e faz. Então, tá bom. Tá contra uma corajosa e contra outro corajoso. Vai lá e faz. Não, assim, só um adendo rapidinho. Eu lembro que É isso. essa história de ser mentora foi porque a gente fez uma live, né? Você me convidou para fazer uma live lá da sua né, da mentoria para contar os meus resultados, mas naquela época eu nem pensava ainda em sair da farmácia.
E aí eu contei e as pessoas começaram a chegar no meu Instagram. Aí eu mandei mensagem para você, eu falei assim, e agora? Eu falei assim, agora tá na hora de você vender. Eu falei, vender o quê? O que você sabe? Então foi a segunda ficha aconteceu aí. E hoje é isso que eu faço. Que maravilha. Valeu demais. Um beijo grande. Até breve e roda a vinheta.